Tá bom. Todos que estão nos ouvindo, pessoal aqui presente, dá início à banca de defesa de graduação das duas candidatas, Liz e Fernanda. Tá? Nós vamos começar aqui o ritual padrão, pessoal, só para vocês entenderem, para quem nunca... A banca é constituída de 3 etapas. Na primeira etapa, na segunda etapa, vão ser arguídas pela banca. E a terceira e última etapa é aberto ao aplauso só depois da deliberação. Ok? Não tem. Meninas, agora 20 minutos são com vocês. Ok, boa tarde a todos. Eu sou a Liz, essa é a Fernanda. Hoje vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, cujo tema é análise do impacto de modificações faciais voluntárias em modelos de aprendizagem profunda no reconhecimento facial. A nossa apresentação será dividida em 6 etapas. Primeiro vamos introduzir o nosso tema e objetivos. Faremos uma breve revisão de conceitos teóricos e trabalhos relacionados. Depois apresentaremos a metodologia que a gente propôs e os resultados e conclusões obtidos. Tá, eu vou falar aqui um pouquinho da parte de introdução agora. Reconhecimento facial, então, é uma tecnologia que se popularizou muito nos últimos anos. Tem aplicações diversas hoje em dia dentro da sociedade. É uma ferramenta de controle de acesso não invasiva, é um facilitador na procura por crianças desaparecidas e tem auxiliado muito policiais aí na resolução de crime. Só que esse sistema ele sofre com alguns desafios aí que são adicionados ao processo com mudanças na face. Essas mudanças podem ser tanto de visualização, que a gente está falando de iluminação, de pose, como mudanças na propriedade do rosto, que a gente está falando aí agora de envelhecimento, de procedimentos estéticos, que é o que a gente vai tratar nesse trabalho. De forma paralela, a gente teve uma popularização também muito grande aí nos últimos anos de intervenções faciais estéticas. E essas intervenções, elas acrescentam uma dificuldade, inclusive humana, de reconhecimento. A gente tem 2 exemplos aqui de pessoas públicas que realizaram algum tipo de procedimento, né, o antes e depois. E a questão que fica é como é que as intervenções, elas influenciam o algoritmo de reconhecimento facial, especificamente aqueles que utilizam aprendizagem profunda. E os nossos objetivos, então, é avaliar aí o desempenho de 9 algoritmos de estado da arte de reconhecimento facial, testando ele em bases com e sem procedimentos estéticos, e também desenvolver uma base de imagens aí por fotos disponibilizadas na internet de pessoas públicas em diversos períodos aí da vida desses sujeitos que realizaram procedimentos estéticos. A ideia é conseguir analisar de forma simultânea o impacto dos procedimentos estéticos e do envelhecimento aí no reconhecimento facial. Ok, agora a gente vai revisar alguns conceitos teóricos importantes para compreender o trabalho. Primeiro, o fluxo de trabalho, que é comumente utilizado no reconhecimento facial, é composto por 4 etapas. A primeira é detectar a face na imagem, e para isso existem diversos algoritmos de detecção facial. E é feito um rotacionamento da imagem, de forma que a linha que conecte os 2 olhos fique perpendicular às laterais da imagem. Um estudo da Universidade de Oxford demonstrou que incluir essa etapa pode melhorar em até 1% o reconhecimento facial. Em seguida, a imagem passa por uma rede neural convolucionada, vai extrair as principais características e fornecer como resposta um vetor que vai representar aquela imagem de uma forma compacta. A última etapa, então, é classificar qual a identidade daquele rosto. Para isso, a gente compara com alguma outra imagem e essa comparação é feita com os vetores obtidos na etapa anterior. Calcula-se a distância dos vetores num espaço euclidiano n-dimensional, sendo n, né, a dimensão do vetor. E se essa distância for menor do que um dado limiar, entende-se que as imagens são suficientemente próximas e então pertencem ao mesmo sujeito. Agora, se for maior que o limiar, entende-se que as imagens são muito diferentes e pertencem a sujeitos distintos. Esse limiar ele varia dependendo do modelo de reconhecimento utilizado. Bom, como a gente vai utilizar aí, a gente vai analisar os resultados considerando uma amostra de toda a população, a gente precisa utilizar de estatística para conseguir respaldar os nossos resultados. Então, a gente vai utilizar algumas análises estatísticas nos resultados das amostras para conseguir inferir, né, o comportamento de toda a população da maneira mais correta possível. A principal ferramenta de estatística que a gente vai utilizar aqui são os testes de hipótese, que é uma metodologia bem objetiva aí de pesquisa que permite que a gente verifique se determinadas hipóteses elas podem ser consideradas verdadeiras dentro desses dados amostrais. Esses testes eles podem ser paramétricos ou não paramétricos, sendo que para ser paramétricos eles precisam ser verificados nos dados. Aqui a gente tem os 3 testes que a gente utiliza nesse trabalho. O primeiro é o teste
esse é um dos requisitos aí para utilizar o teste paramétrico. O segundo é um teste de T-Student, que é um teste paramétrico muito utilizado aí para verificar se as médias de diferentes amostras elas são estatisticamente iguais. E o teste de Wilkinson, que é um teste não paramétrico e alternativo ao teste de T-Student, para quando a gente não puder utilizar esse devido aos requisitos. E como procedimentos estéticos, a gente está considerando nesse trabalho qualquer modificação facial, podendo acústico ou não, sendo que são feitos em 100%. Então, a gente tem rinoplastia, é o exemplo que a gente trouxe aí no slide de justificativa, e pode ser também procedimentos não cirúrgicos, que a gente está falando de botox, preenchimentos labiais, alguns tipos de peelings e por aí vai. Agora, como terceira parte, a gente vai falar de alguns trabalhos que estudam como alguns critérios podem afetar no reconhecimento facial. Eu vou primeiro falar do envelhecimento. Desde o início do uso de sistemas de reconhecimento facial, são estudados como alguns fatores externos, como iluminação, pose, podem afetar o reconhecimento facial. Um estudo de 2005 foi um dos primeiros que trouxe a problemática do envelhecimento, visando a renovação de passaportes. E, para isso, os autores criaram uma nova base com aproximadamente 500 sujeitos em diferentes idades, com suas fotos de passaporte. E outras duas bases que são muito usadas para esse estudo do impacto do envelhecimento são a FGNet e a MORPH, que foram publicadas, respectivamente, em 2004 e 2006. Dois estudos interessantes também são de 2007 e 2013, que abordaram a problemática do envelhecimento, concluindo que é um impacto negativo no desempenho. O de 2007 concluiu que esse impacto é sim negativo, mas quando a janela temporal é de 4 a 10 anos, é praticamente o mesmo impacto, dá uma estagnação nesse decaimento. E o de 2013 também concluiu que é negativo o impacto, mas que é principalmente quando os sujeitos são mais novos, faixa etária menor de 20 anos. Já de 2016 e 2022 são trabalhos que utilizaram redes neurais convolucionais para obter algoritmos mais robustos ao envelhecimento. Ambos usaram redes pré-treinadas e algumas diferentes classificadores e obtiveram algoritmos muito robustos ao envelhecimento. Bom, agora eu vou falar então dos trabalhos relacionados a procedimentos estéticos e reconhecimento facial. Então, a gente tem os primeiros trabalhos datando mais ou menos 2009, e esses primeiros estudos, eles constataram que os algoritmos de reconhecimento da época, eles não eram capazes de mitigar as variações causadas pelos procedimentos estéticos. Em 2010, a gente já tem algumas análises mais quantitativas desse impacto, a gente tem um resultado aí com uma redução de acurácia de até 30% com a introdução dessa variável. Em 2013, a gente tem proposições aí de novos algoritmos para identificar sujeitos a partir de fotos antes e depois de cirurgias plásticas, já com bons resultados. Em 2015, a gente tem comparações aí de abordagens para como lidar com essa nova variável, né, com esse novo problema, e é proposta aí uma abordagem para diferenciar faces com e sem cirurgias com uma acurácia de mais de 97%. Aí, em 2015, a gente tem novas proposições de novas abordagens para extração de características da face com essa problemática. Em 2016, a gente tem um novo algoritmo que já visava mitigar as influências com uma acurácia de mais de 91%. E em 2019, a gente tem uma pesquisa bem rica de qual era a influência desses tipos de embelezamento no procedimento, no reconhecimento facial. E aqui o embelezamento ele não é só a cirurgia plástica, mas também maquiagem, Photoshop, filtros. E eles verificaram uma melhora aí da performance dos últimos algoritmos, mesmo com a presença desses embelezamentos. Por fim, em 2020, a gente tem a proposição de uma nova base de imagens com fotos antes e depois de cirurgias plásticas, e eles constataram que os principais procedimentos estéticos, eles não causavam erros tão significativos nos sistemas de reconhecimento facial que utilizavam a aprendizagem profunda. Bom, agora a gente vai apresentar a metodologia que a gente adotou nesse trabalho. Primeiro, a gente usou 4 bases de imagem. Duas foram visando entender, primeiramente, o impacto dos procedimentos estéticos isoladamente. São elas a HDA e a LFW. A HDA é composta das 5 cirurgias plásticas mais realizadas na face, com fotos antes e depois do procedimento. A LFW já é um dos benchmarks mais utilizados para publicar a acurácia de algoritmos de reconhecimento facial. Ela é composta de muitos sujeitos com poucas fotos por sujeito e por isso que a gente vai usar para comparar com a HDA. Já visando entender como os procedimentos estéticos podem afetar ao longo da vida do sujeito, a gente utilizou a FGNet, que possui 82 sujeitos em diferentes idades, então representa o envelhecimento desses sujeitos. Um ponto importante é que a gente considerou que tanto na LFW como na FGNet, a probabilidade dos sujeitos terem realizado alguma modificação facial voluntária é muito baixa.
E a gente também procurou uma quarta base que tivesse sujeitos que realizaram procedimentos estéticos envelhecendo, mas a gente não encontrou. E é por isso que a gente propôs uma nova base de imagens chamada Clinical Cosmetical Facial Procedures in the Wild, com o acrônimo C2FPW. E para isso a gente primeiro pesquisou 100 figuras públicas que realizaram procedimentos estéticos. Coletamos fotos publicamente disponíveis na internet ao longo de sua vida, procurando, se possível, uma por ano. E, por fim, a gente selecionou 90 dos 100 sujeitos inicialmente propostos. Bom, nesse trabalho a gente vai utilizar um framework para Python chamado DeepFace. Ele faz a implementação de alguns modelos de estado da arte de reconhecimento facial. Ele tem disponibilizado aí 6 modelos de detecção e 8 modelos de reconhecimento, segundo o GitHub deles. Para esse trabalho específico, a gente vai utilizar a versão 0.0.75, que tem 5 dos 6 modelos de detecção e 9 modelos de reconhecimento aí com a FaceNet 512 adicionada. E são esses 9 modelos que a gente vai analisar nesse trabalho. Como o foco do nosso trabalho é na área de reconhecimento, a gente optou aí por selecionar um modelo de detecção que possuísse uma melhor performance, porque senão a gente teria que fazer associações de modelos de detecção com modelos de reconhecimento, o trabalho ficaria um pouco mais extenso e fugiria um pouco do escopo. E aí, o critério que a gente vai utilizar para a seleção desse modelo de detecção vai ser a porcentagem de fotos que foram corretamente detectadas nas bases C2FPW, que é a nossa, e a FGNet. Bom, a primeira proposta que a gente faz é de encontrar aí um quantitativo direto do impacto de procedimentos estéticos nos modelos que a gente está estudando. Então, primeiramente, a gente vai utilizar HDA, com as fotos antes e depois de cirurgias plásticas. Aí a gente vai pegar todos os pares positivos dessa base. Pares positivos aqui são pares de imagens do mesmo sujeito, que dá mais de 600 pares. E a gente vai pegar a mesma quantidade de pares negativos, tomando cuidado para serem realmente pares negativos de diferentes sujeitos, em 2 imagens de diferentes sujeitos. E vai realizar nesse conjunto aí o cálculo das métricas principais dos 9 modelos que a gente está analisando, sendo que as métricas principais é a sensibilidade, especificidade e acurácia. E para conseguir comparar com esse resultado, a gente vai utilizar alguns dos resultados de acurácia publicados na LFW para os modelos que a gente está analisando. E para conseguir comparar a sensibilidade, a gente vai selecionar na LFW, da mesma forma que a gente fez na HDA, selecionar pares positivos aí para realizar o cálculo da sensibilidade. Na análise dos resultados, a gente vai realizar o cálculo de todas as métricas, como eu comentei, mas a gente vai concentrar a nossa análise no desempenho dos algoritmos ao comparar imagens do mesmo sujeito. Então, a gente vai avaliar mais a sensibilidade. Isso porque o nosso intuito aqui nesse trabalho é verificar justamente se a presença de modificações ela vai dificultar ou facilitar o reconhecimento daquela mesma pessoa. Então, comparar imagens de diferentes sujeitos vai só trazer uma resposta de se a presença dessas modificações deixa sujeitos diferentes mais próximos ou não, e aí foge também do nosso escopo de trabalho. Por fim, a gente propõe aí, então, 4 métodos diferentes para serem aplicados aí nas bases FGNet e C2FPW. Cada método vai ter um resultado esperado, e a ideia é conseguir avaliar o impacto das modificações faciais voluntárias de forma conjunta aí ao envelhecimento. Aqui é o primeiro método, então é só um exemplo de sujeitos que a gente tem em cada uma das bases. E o primeiro método, o foco é um cálculo aí da sensibilidade e da acurácia desses modelos. Então, o primeiro passo nesse primeiro método é selecionar de forma aleatória 2 pares de imagens para cada um dos sujeitos. De novo, pares positivos aí do mesmo sujeito, para cada um dos sujeitos das 2 bases. No segundo passo, a gente pega a mesma quantidade de pares positivos, agora de pares negativos. De novo, tomando cuidado para realmente serem aleatórios de sujeitos diferentes. No terceiro passo, então, com esses 2 conjuntos estabelecidos nas 2 bases que a gente está analisando, a gente vai verificar e avaliar os 9 modelos que a gente está estudando. O número de pares vai ser diferente, porque a gente tem números diferentes de sujeitos nas 2 bases, mas é para ser proporcional mesmo. E, por fim, no quarto passo, a gente calcula aí a sensibilidade, a especificidade e a acurácia da FGNet e da C2FPW. Já no método 2, a gente propõe aí uma análise do comportamento médio ao longo da vida dos sujeitos. Então, a gente vai realizar um cálculo da média, considerando 10 imagens por sujeito. O primeiro passo, então, é realizar uma seleção aleatória por quartis de 10 imagens para cada um dos indivíduos. Essa seleção a gente vai explicar um pouco melhor na parte de resultados, porque já é um dos resultados que a gente obteve aí com a análise das bases. E aí, no segundo passo, a gente tem 10 imagens ao todo, a gente vai realizar uma comparação 2 a 2, em ordem cronológica, para cada um dos sujeitos, Então, o primeiro com o segundo com o terceiro e por aí vai. No terceiro passo, então, a gente tem 10 imagens, 9 comparações, a gente vai realizar o cálculo da distância média para cada par, indivíduo, modelo de reconhecimento.
Por fim, no quarto passo, a gente vai repetir esses 3 primeiros passos 30 vezes. Isso porque a gente faz uma seleção aleatória de 10 imagens por sujeito. Aí, para tentar tirar o viés aí da seleção, a gente rodou esse teste 30 vezes para cada um, gerando assim 30 resultados diferentes por indivíduo. Então, a gente, no quinto passo, realiza uma média, né, desses 30 testes realizados, e no final a gente fica com o resultado médio por indivíduo, por modelo de reconhecimento. E, por fim, no sexto passo, a gente realiza um teste de hipótese, com esses dois resultados, né, de todos os sujeitos, a média de todos os sujeitos, em cada uma das bases, a gente vai realizar o teste de hipótese para verificar se elas possuem diferenças estatísticas relevantes. Aqui é só uma imagem para deixar um pouco mais visual como acontece esse método 2, que é um pouco mais complexo. A gente está utilizando aqui o sujeito 002 da FGNet como exemplo. Então, a gente tem diferentes opções de seleções de 10 imagens, e para cada uma a gente vai realizar 9 comparações. Temos uma média das 9 comparações e, por fim, uma média dos 30 resultados. Então, restando aí no final uma média por sujeito, por modelo de reconhecimento. Bom, o método 3, a gente também utiliza da vantagem da FGNet e da C2FPW de ter muitas fotos por sujeito, e para isso a gente vai tentar encontrar uma variação absoluta dele ao longo da vida, o quanto ele variou. A ideia é entender exatamente isso, o quanto ele variou ao longo da vida dele. O primeiro passo é obter os resultados que a Fernanda explicou de comparação das 10 fotos do sujeito, comparação 2 a 2 em ordem cronológica. Em seguida, a gente vai fazer a diferença de 2 comparações consecutivas, pegar o valor absoluto dessa diferença e somar para todas as 9 comparações. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar os resultados. E, por fim, a gente vai tentar entender como é que esse método se comportou nas duas bases, FGNet e C2FPW, e para isso vamos realizar testes de hipótese para entender essa distribuição. E, por fim, o método 4 é uma segunda opção de cálculo de acurácia, diferente do que de sensibilidade, perdão, diferente do que a Fernanda explicou no método 1. Também vamos usar os resultados lá do método 2, de comparação de 2 em 2 fotos em ordem cronológica. E aqui a gente vai usar, por sujeito, 9 pares positivos, que são essas comparações das 10 fotos. Esses vão ser os pares que a gente vai usar no cálculo da sensibilidade, que vai ser, então, a porcentagem desses pares que foi corretamente verificado como par positivo. Agora a gente vai apresentar os resultados para a metodologia que a gente acabou de apresentar. A gente queria, né, encontrar uma base que tivesse pessoas envelhecendo com procedimentos estéticos, e para isso a gente desenvolveu uma, C2FPW. Vou apresentar algumas estatísticas dessa base. Quanto ao sexo, são 18,9% do sexo masculino contra 81,1% do sexo feminino. Quanto à nacionalidade, já são 65,6% dos estadunidenses, 10% brasileiros, e o restante varia em algumas outras nacionalidades. De acordo com o Plastic Surgery Statistics de 2020, nos Estados Unidos, 92% dos procedimentos estéticos são realizados por mulheres. Já quanto à estatista, em 2021, os Estados Unidos liderou os procedimentos estéticos no mundo, seguido pelo Brasil. Então, a nossa base ela é representativa da população geral que realiza procedimentos estéticos nesses 2 critérios de nacionalidade e sexo. Já quanto à quantidade de fotos por sujeito na nossa base, é bem diversa. Vai de 15 a 69 fotos por sujeito, de acordo com esse histograma. E aqui à direita a gente tem um exemplo de um sujeito que tem 46 fotos na nossa base. Bom, então na primeira seleção que a gente faz, que é a seleção do modelo de detecção que a gente vai continuar usando, a gente rodou 5 modelos que eles disponibilizam, né, no framework, nas bases C2FPW e FGNet, e aqui a gente tem o total de falhas de detecção em cada uma das bases. De cara dá para ver que o que comportou melhor, que teve um melhor desempenho, foi o MTCNN, então a gente vai continuar com esse modelo de detecção nos próximos testes. E aqui, naquela primeira proposta que a gente faz, né, de encontrar um quantitativo direto aí do impacto dos procedimentos estéticos utilizando a HDA e a LFW, a gente tem como resultado, no geral, uma acurácia muito abaixo na HDA do que a calculada, publicada na LFW, só que de forma paralela a gente tem uma sensibilidade na LFW muito abaixo do que da calculada na HDA. Só que na hora de tentar achar conclusões um pouco mais fechadas sobre esse resultado, a gente verificou que era muito difícil, dado que a gente tem diferenças muito relevantes entre esses 2 bancos de imagem. Então, a gente tem ambientes muito controlados, com iluminação, com enquadramento, pose na HDA. E já na LFW, como o próprio nome diz, é in the wild, então a gente não tem controle sobre essas variáveis. Além disso, a gente tem possivelmente uma grande diferença de idade na LFW, porque a gente também não tem controle de temporalidade entre imagens nesse banco.
E aí a gente usou esse resultado, né, como justificativa aí para propor os métodos que a gente utilizou. Então, no primeiro método, que é aquele que a gente faz a seleção de pares positivos por sujeito e a mesma quantidade de pares negativos na FGNet e na C2FPW, a gente tem uma acurácia, um resultado de acurácia muito abaixo do que a gente encontrou aí na HDA e até mesmo os publicados na LFW. E a gente também tem um resultado de sensibilidade para todos os modelos no geral, muito abaixo do que a gente estava esperando. Na C2FPW, a gente também tem uma acurácia muito abaixo, a sensibilidade também, mas é ligeiramente um pouco melhor do que na FGNet. Mas aí, na hora de interpretar esse resultado, a gente percebeu que, possivelmente, esse decaimento de acurácia e sensibilidade está muito associado aí à seleção que a gente faz dos pares positivos nessas bases, porque a gente tem uma probabilidade muito grande de selecionar duas fotos com a questão temporal muito grande, com uma diferença temporal muito grande. Como a Alice falou, a gente tem sujeitos com até 69 imagens ao longo da vida, então a gente tem possivelmente muito tempo. E aí a questão do fator envelhecimento aqui pode estar pegando muito mais do que o procedimento estético, e aí a gente optou aí por seguir com outros modelos, com outros métodos. Aqui a gente tem um resultado, no geral, da sensibilidade para as 4 bases que a gente analisou agora. No geral, o desempenho ele é melhor nas bases com procedimentos estéticos, que seria a HDA e a C2FPW, mas ainda assim, a gente não consegue tirar conclusões muito certeiras, né, com esses resultados. E a gente utilizou eles para justificar aí a proposição dos métodos, que é justamente para tentar reduzir aí a influência do envelhecimento, ou pelo menos considerar eles de forma mais semelhante nas duas bases. Bom, como a Fernanda falou, um dos resultados intermediários que a gente teve foi como selecionar aquelas 10 fotos por sujeito e por que 10 fotos por sujeito. Como aqui eu coloquei como exemplo, os sujeitos têm muitas fotos, né, nas duas bases, FGNet e C2FPW. Então, para os métodos 2, 3 e 4, a gente analisou a distribuição de fotos por sujeito na nossa base, que eu comentei que vai de 15 a 69 fotos por sujeito, e na FGNet, que já é bem menor, é de 6 a 18 fotos por sujeito. E aí, visando utilizar ainda 90% dos sujeitos da FGNet e também representar bem o envelhecimento, a gente decidiu usar 10 fotos por indivíduo, e dada que a gente decidiu quantas fotos por sujeito, falta definir como selecionar essas fotos. A gente definiu por quartis. Como é essa seleção? A gente sempre vai escolher a primeira e a última foto dos sujeitos em ordem cronológica, visando que na base C2FPW, que é com procedimentos estéticos, garantir que essa alteração facial vai estar entre as fotos consideradas. E também, né, ter um representativo significativo da idade de distância temporal. As outras 8 fotos, a gente faz seleção por quartis. A gente divide o conjunto em 4 quartis, que são 25% das fotos em ordem cronológica, e a gente seleciona 2 fotos aleatórias por quartis. Como tem essa seleção aleatória, a gente tem mais de uma possibilidade de seleção por sujeito. Então, a gente decidiu seguir por quartis, tanto por poder distribuir melhor as fotos ao longo da vida, como ainda ter essa aleatoriedade na seleção das fotos. Bom, aqui é só uma imagem, de novo, retornando como é que funciona o método 2. Então, a gente tem diferentes opções, né, formas de seleção de 10 imagens, 9 comparações ao todo, realizamos a média dessas 9 comparações do sujeito e, por fim, realizamos a média dos 30 resultados por serem aleatórios. Aqui é um exemplo de um dos testes realizados para o sujeito 002. Então, a gente tem as 9 comparações realizadas das 10 imagens e uma média aí para cada um dos modelos de reconhecimento que a gente está analisando. Com os 30 testes realizados, então, a gente faz a média, que é a média do sujeito 002 como exemplo, das 30 execuções de testes que a gente fez. Então, no geral, ele vai ficar com um resultado médio por modelo de reconhecimento. Agora, para decidir qual teste de hipótese a gente vai utilizar, né, paramétrico ou não, a gente vai pegar esses resultados nas duas bases, né, dos modelos nas duas bases, e fazer um teste de normalidade de Shapiro-Wilk para verificar se eles seguem uma distribuição normal, que é o primeiro pré-requisito aí para a utilização do teste paramétrico. Com os modelos que tiveram um comportamento normal nas duas bases, a gente vai verificar agora a homogeneidade das variâncias, para verificar que é um próximo requisito para a utilização do teste paramétrico, e, no geral, todos eles tiveram uma variância homogênea.
E voltando, então, àqueles que conseguiram, né, cumprir os requisitos, os modelos que tiveram comportamento normal nas duas bases, a gente aplicou aí o teste de T-Student, com a hipótese nula de que as médias elas são iguais na C2FPW e na FGNet. E a mesma hipótese ela foi testada com o teste de Wilcoxon para aqueles modelos que não cumpriram algum dos requisitos, né? No geral, quase todos eles aceitaram, só a S-Face e a OpenFace que rejeitaram essa hipótese, então realmente eles têm comportamentos diferentes nas duas bases. Nesses dois modelos, a gente verificou aí uma nova hipótese de que a média ela é maior na C2FPW do que é na FGNet. Isso porque a média ela vai dizer o quão distante as imagens estão no geral e a gente espera, né, que as imagens com o procedimento elas estariam mais distantes entre si. E a S-Face só que aceitou essa hipótese, realmente ela tem um comportamento melhor na FGNet, mas a OpenFace rejeitou, então ela demonstra que tem um comportamento melhor nas bases com procedimento estético. Bom, o método 3, então, é aquele que a gente vai ver como o sujeito variou ao longo da vida, né? Como eu comentei, a gente vai usar os resultados que a Fernanda explicou lá do método 2, de comparação de 10 fotos em ordem cronológica. E aqui, como exemplo, a comparação 1 para a comparação 2, a gente percebe uma queda na distância de 0,07333. Graficamente à direita, dá para ver essa queda na distância da primeira para a segunda comparação. Isso continuando com o exemplo do sujeito 2 da FGNet. Calculadas as variações, a gente pega o valor absoluto de todas essas variações e soma. A gente entende que esse resultado final por sujeito é uma metrificação do quanto que ele variou ao longo da vida. Semelhantemente ao método 2, a gente vai aplicar um teste de normalidade nos dados na FGNet e na C2FPW para ver qual teste de hipótese a gente vai utilizar. Para esses três, que tanto foram normal na FGNet como na C2FPW e também tem homogeneidade na variância, a gente aplicou o t-teste. Para os demais, a gente usou o teste de Wilcoxon. Praticamente todos os modelos aceitaram aquela primeira hipótese de média igual nas duas bases, indicando que eles têm um comportamento estatístico igual nas duas bases. Não tem diferença significativa de comportamento, né? Somente o FaceNet rejeitou, e para ele a gente usou a segunda hipótese de que a média é maior, né, na C2FPW, e ele rejeitou. Então, indica que o comportamento dele é melhor com procedimentos estéticos, na C2FPW. Por fim, o último método é aquele segunda opção de cálculo de sensibilidade, usando as comparações também do método 2, e ele já teve um resultado um pouco diverso. Ele, para alguns modelos, se comportou melhor na FGNet e outros na C2FPW. A maioria ainda se comportou melhor com procedimentos estéticos. Agora, as conclusões finais do nosso trabalho. Realmente, a gente percebe um aumento, né, do número de procedimentos estéticos realizados ao longo do mundo, ao redor do mundo, e também no uso de sistemas de reconhecimento facial. O desenvolvimento da nossa base, C2FPW, pode contribuir nos estudos do impacto dessas modificações faciais no reconhecimento facial. Uma análise inicial que a gente fez com a HDA e com a LFW indicou que as mudanças influenciam positivamente no desempenho dos algoritmos. Entretanto, a gente percebeu algumas diferenças, né, de pose, de iluminação nas duas bases, então a gente não queria concluir inicialmente com esse resultado. A gente propôs, então, usar outras duas bases, que são a FGNet e 2FPW. O método 1 teve a mesma conclusão de que os procedimentos influenciam positivamente o desempenho dos algoritmos, mas a gente observou uma queda muito grande do passo anterior, e isso motivou os métodos seguintes. O método 2 indicou que a maioria se comporta estatisticamente igual, com e sem procedimentos estéticos. Só o S-Face teve um comportamento pior com procedimentos estéticos e o OpenFace foi melhor sem. Semelhantemente, o método 3 também indicou que a maioria se comporta estatisticamente igual, exceto pelo FaceNet, que foi com um comportamento melhor com as modificações voluntárias. Por fim, o método 4 ele variou, enquanto os 5 modelos se comportaram melhor com procedimentos estéticos, 4 foram melhor sem. Em resumo, então, as nossas diferentes metodologias concluíram de forma um pouco distinta, né? A análise inicial com a HDA e a LFW, bem como o método 1, sugeriram que os procedimentos estéticos melhoram o reconhecimento facial. Método 2 e 3 indicam que a maioria tem o mesmo comportamento, com e sem procedimentos estéticos, e o método 4, que varia dependendo do modelo em análise. Devido à forma que a gente selecionou a imagem, a quantidade de fotos, uma atenuação do efeito do envelhecimento, né, nos métodos 2 e 3, a gente considera que a conclusão deles, de que os procedimentos estéticos
não influenciam tanto os procedimentos, os modelos em análise, né? Seriam comportamentos estatisticamente iguais. A gente considera que essa é a principal conclusão do trabalho, então. Bom, como trabalho futuro, então, a gente deixa de sugestão aqui o desenvolvimento de um conjunto de imagens semelhantes a C2FPW, mas em que se saiba a data exata, né, que o procedimento foi realizado, para conseguir uma análise um pouco mais minuciosa, né, dessa análise. E, além disso, com o crescimento aí de cirurgias de confirmação de gênero que a gente teve aí nos últimos anos por pessoas transgêneras, a gente deixa aqui incentivo também de um estudo do impacto dessas cirurgias em específico no reconhecimento facial, que a gente acha que é muito interessante. E, além disso, deixamos como sugestão também aplicar transformações que reduzam o impacto aí da idade na C2FPW, ou pelo menos consigam separar o envelhecimento dos procedimentos estéticos, para conseguir aí evidenciar, né, o impacto desses procedimentos em si nos modelos e quantificar melhor esses resultados. E acho que é isso, a gente finaliza e passa a palavra. Bom, agradeço as duas. Respiram, né? Agora se preparem. Vou passar a palavra para as professoras, membros da banca. Eu só estou achando que o microfone vai ser meio curto, meninas. Vocês podem, se incomodam? Não? Acho que eu consigo andar um pouco. Conseguimos uns minutos. Quais as duas gostariam de ter gentileza? Tá, professora Carla. Jeito quem está cantando. Daqui a pouco começa a cantar de verdade, aí não dá. Bom, obrigada pelo convite. Gostei bastante de ler o trabalho, tá muito bem escrito. Eu achei confuso, mas está confuso porque eu não domino muita área, né? Tem muito dado, tem muita informação. Em termos assim de contribuição, eu acho que a contribuição de vocês é muito boa, tá? É sólida. Mas eu acho que aí realmente como eu digo, eu não sou muito da área, então eu acho que dá para tirar muito mais conclusão em cima desses dados, tá? Precisa talvez garimpar um pouco mais aí o que está acontecendo. Pelo que eu entendi, vocês analisaram separadamente envelhecimento e procedimentos estéticos, depois tentaram numa base, que é o que acontece na vida real, né? Eu meu aluno, mas eu sempre digo assim, eu não gosto muito desse negócio de linearizar as coisas e tudo, porque a vida não é linear. Então, na vida as coisas não acontecem assim, tudo muito certinho. Então, aquela base lá dos procedimentos estéticos, que você não envelheceu nem um dia entre uma foto e outra praticamente, na verdade não é bem verdade, né? Porque a pessoa faz o procedimento e a foto do depois é depois que desincha. Aí já vai um mês, mais ou menos, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas é um tempinho razoável para o rosto estabilizar depois da cirurgia. Mas é um tempo muito curto. Essa base que vocês propuseram, o tempo, você nem sabe, né? Exatamente aquelas lá do Michael Jackson, você não tem a menor ideia, porque ele mesmo não dizia o que ele tinha feito nem quando. Então, é interessante você misturar tudo, mas aí quando você mistura tudo, você se perde, porque você não sabe mais o que é o quê. E que no final das contas foi uma das conclusões que vocês tiveram. Se a gente tivesse a data em que foi feita as coisas, ajudaria bastante. Eu fiquei meio confusa no começo quando eu vi, porque o fundamental teórico, né, a fundamentação teórica, ela engloba todos os assuntos, e eu fiquei, mas por que elas estão falando de estatística? O que tem a ver? Depois eu entendi. Mas, para mim não ficou claro, talvez também porque eu não seja da área, exatamente o que vocês queriam alcançar com cada um desses testes que vocês fizeram. Então, por exemplo, aquela verificação lá da hipótese não nula, volta lá em qualquer uma das tabelas, porque são tantas que... Isso aí. Então, na verdade, a hipótese que você fez é o seguinte, olha, os algoritmos eles têm que funcionar igual para as duas bases. Isso seria se o mundo fosse linear. Mas o mundo não é linear, né? Então, aí você vê que, nesse caso aí... Peraí, isso daí já não é o primeiro teste, já fez isso em outra situação, né? Isso, exatamente. Aí já foi um pouquinho pior, né? Porque teve 2 ali que rejeitou. Então, no final das contas, o que eu acho? É que essa hipótese, aí, apesar de que ela foi aceita pelos algoritmos, a gente teria que, talvez, verificar, peraí,
quando ela foi rejeitada, né? Não, porque a média não é igual. Mas aí tem que ver, eles procederam bem naquele caso específico em que rejeitou, ou seja, você está dizendo que eles têm as médias iguais. Mas, e os resultados, no final das contas, que eles tiveram para aquela situação? Qual dos dois foi? Talvez as médias não sejam igual, porque um foi muito ruim e outro foi muito bom para aquela base específica, né? Tanto que vocês chegaram a algumas conclusões aí de que alguns algoritmos eram muito bons para base com procedimentos estéticos, porque realmente envelhecimento, né? As duas. Então, assim, eu acho que, estou falando, não sou especialista, né? Mas lendo o trabalho, eu acho que algumas vezes vocês tentaram ser muito precisas e detalhadas quando a gente não consegue separar as coisas, né? Então, assumir que as médias são iguais é assumir uma certa equivalência entre as bases do ponto de vista dos algoritmos que talvez não seja verdade. Tanto que foi essa uma das conclusões. Olha, alguns algoritmos são muito melhores com uma base ou com outra. E quando eu digo melhores, é porque aí vale a pena que não seja igual, porque ele foi melhor. Não sei se está confuso, mas é que eu estou passando para vocês a minha confusão na hora de ler. Tá? Deixa eu ver o que mais. No texto, depois eu mando para vocês, eu achei, foi coisa simples, mais errinho de digitação, alguns errinhos de gramática. Dada a situação atual, eu gosto de encontrar erro de gramática, chegou o ponto, né? Que eu gosto de encontrar erro de gramática, é sinal que foi elas que escreveram. Porque quando a gente encontra um texto muito perfeito, você diz, ops, espera aí, eu acho que teve um algoritmo aqui que deu uma caprichada nesse negócio e tirou os erros de gramática. Então eu gosto. Aliás, tem alguns na apresentação também, mas a apresentação é isso. A não ser que vocês vão aproveitar isso para algum congresso, verifica antes, tá? Quando você coloca a procedimentos, o A com crase não rola, tá? Crase é sempre antes de palavra feminina e no singular. No caso, o A, né? Sem o S. Deixa eu ver o que mais. Vocês veem que realmente eu não sou muito especialista, né? Estou aqui catando o que dizer. Com relação, que é uma coisa que eu vi que vocês tentaram resolver isso selecionando as fotos, mas o fato de que a gente tem para algumas pessoas uma quantidade enorme de fotos, para outras pessoas uma quantidade pequena, né? Se eu entendi bem, me corrijam se eu estou errada, mas aí vocês estão testando os algoritmos já treinados. Os algoritmos não foram treinados nessa base? Não. Tá, beleza. E aí, você tem ideia de quando os algoritmos foram treinados? Se eles foram treinados com várias fotos de mais de uma pessoa? Qual foram as bases que foram usadas para o treinamento? A gente usou, como a Fernanda explicou aqui, o DeepFace, que é um framework para Python, né? Mas, de modo geral, os artigos que publicaram os algoritmos originais publicam testando na LFW, que foi uma das bases que a gente utilizou, que é a comumente mais utilizada, e aí eles fazem aquele K-fold, eles usam 9, eles dividem a base em 10 pastas, aí usam 9 para treinar, uma para testar a acurácia. Daí fazem isso 10 vezes, variando qual é o de teste, e aí ou eles usam melhor, ou fazem uma média, depende da forma que é publicado. Mas aí de cada indivíduo é sempre 2 a 2. Quando você tem mais de uma do mesmo indivíduo, o algoritmo não está nem aí. Ele sempre faz 2 a 2. Não. Depende do algoritmo. Eu não sei como eles fazem com a LFW, porque, por exemplo, na LFW a gente tem sujeitos que só tem uma imagem. Eles nem têm mais de uma imagem deles. Só vai aparecer quando der negativo, né? E tem sujeitos com 3, 4, mas aí eu não sei, parece que eu não sei a quantidade de pares, né, que eles pegam para cada sujeito. Tá, e muito menos se foi treinada com imagens de envelhecimento ou se foi treinada com imagem estética. Então, eu diria assim, que o teste que vocês estão fazendo é para o pior caso. A rede não foi treinada para isso e você está literalmente querendo que ela se comporte para uma coisa que ela não foi treinada. Tá, considerando aí a situação, até que os resultados estão bons, né? O negócio funciona. É assustador isso. Se eu quisesse não ser reconhecida, eu conseguiria em cima, aliás, não vou nem perguntar em cima dos dados, pelo que vocês rodaram aí, qual é o procedimento estético que reduziria a minha chance de ter as minhas fotos reconhecidas? Olha a pergunta. Bom, a gente não sabe pelos nossos resultados especificamente, mas pelo publicado da HDA, que é aquela base antes e depois de procedimentos estéticos, o artigo original, ele fala que, pelos modelos que ele testou, quando você modifica os ossos,
é pior. Algumas características são mais tranquilas. Sobrancelha, por incrível que pareça, afeta bastante, mas, se eu não me engano, rinoplastia não é tanto, e ossos é o pior. Assim, o nome do procedimento. Isso, do rosto. Não. Esse é de orelha. A orelha é o que menos afeta. Mas faz sentido. o dos ossos é o que mais afeta. Não, o nariz é porque é chata, né? Se você usa... Porque eles usam só foto de frente. Ou usa foto de lado. Tá. Não, mas eu não digo nem alinhar. Eu digo assim, são sempre fotos frontais, nunca fotos laterais, em que você veja de perfil. Que aí pode ser, no caso, se você ou treinar ou fizer o teste depois com fotos de perfil, aí pode ser que mude, né? E talvez a sobrancelha não tenha nada a ver e a rinoplastia tenha uma... mas é interessante isso. Otoplastia, o que é? Da orelha? É realmente. Uhum. Ué, mas bota aí na foto o Michael Jackson, ele fez isso. Ali é um exemplo, né, de como que você... porque ele não tinha tanto esse maxilar assim bem quadradão. Sim. Nem o nariz, quase sem nariz, quase sem nariz. Gente, ainda tem o seguinte, o procedimento estético, ele muda e o procedimento estético, ele é mudado pelo envelhecimento, né? Que é diferente do envelhecimento ser um procedimento, que aí, pra gente fazer essa comparação, só gêmeos idênticos. Bota um para quebrar o nariz e o outro não quebra, e aí a gente vê. Uhum, sei. Uhum. Tá. Tá. Aí seria antes dos 20, que foi a conclusão que elas disseram. Uhum. 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 Tá. Uhum. Uhum. Ele ali, pelo que parece, foi na segunda fileira, aquela primeira foto ali de listrinha, é que parece que ele sofreu algum procedimento ali, né? Se é algum dos lábio, alguma coisa ali, mas mudou já. Ele pegou fogo no cabelo, isso. Aham. Uhum. Uhum. Por enquanto. Oh, Perdão. Por volta de uns 15 a 20 que a gente sabe a data da nossa base, mas a maioria realmente não divulga exatamente. A gente queria saber pelo menos o ano, mas é muito difícil, realmente, mesmo sendo figura pública, encontrar essa informação de quando foi feito, qual o procedimento, é difícil. A gente nem tem a confirmação da pessoa. A gente tem cirurgiões plásticos que fazem estudo e, não, essa pessoa com certeza ela fez isso. Uhum. Que a maioria nem afirma que fez. Não, é tão interessante, todo mundo faz, todo mundo quer fazer, mas não tem coragem de assumir, né? não, muito baixo, não estou ouvindo nada. E pronto, vai. Que mais? Sim. Agora pagou o negócio aqui, fui voltar, agora não está baixo. Você não está ouvindo, não? Senti falta na introdução ainda, e acho que só precisa botar na introdução,
é que, por exemplo, o Michael Jackson, ele pode até ter feito muitas modificações faciais voluntárias, mas algumas deles foram involuntárias. Não vou dizer involuntárias, mas foram causadas por um fator externo, né? Então, talvez um parágrafozinho dizendo, olha, efetivamente, alguns dos procedimentos são feitos por causa de acidentes externos, por doença, por qualquer coisa assim, mas não está no escopo desse trabalho. Tá? Porque aí eu acho que é outra situação também a rever, porque quando tem aqueles acidentes severos, muito severos mesmo no rosto, leva anos, às vezes décadas, para conseguir estabilizar uma cirurgia atrás da outra. Então, intermediários ali, eu duvido que a gente reconheça a pessoa. Mordida de cachorro, incêndios, sabe? Tem umas situações bem complicadas. Uhum. Às vezes até tem, em termos de respiração, de visão. Uhum. Sei, de saúde. Aham, aham. Sim. Uhum. 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 Conferir, né? Uhum. Tá. Uhum. Tá. Aham. Uhum. Avisa que a gente tira. Tá. Não. Então, mesmo que você saiba a data, você não sabe o que foi feito. Ou sabe? Tá. Mas, de qualquer forma, não divulgamos essa informação aí. Como a maioria a Não faz gente... parte da base, né? Não, porque como a maioria a gente não tem essa informação da data, a gente não divulgou. Não tem como você criar um campo se esse campo vai estar vazio para Pra a maioria das pessoas. Faz sentido. Ele fez um facelift. Mas foi só isso? Não, mas a boca mudou um pouquinho. Não, gente, eu não sou especialista. Mas o facelift é uma combinação de alterações. Assim, é um conjunto de coisas na face para deixar a face mais harmônica. Sei. É. Inclusive ácido, né? Ele queimou um monte aí da pele. Não, e depois ele ficou doente por conta disso, né? Mas enfim, isso não vai ao caso. Tá. Bom, o trabalho. Sim, algum algoritmo identificou que era a mesma pessoa? Nossa. Porque eu não dou conta. Se botar ali, eu digo, gente, não é. Mesmo sabendo que tem 20 anos de idade diferente. Uhum. Se você encontrar uma pessoa nesse mundo que nunca tenha visto a foto do Michael Jackson, que é difícil, e mostrar ele jovem e ele com 20 anos de diferença depois, também ninguém diz que é a mesma pessoa, né? A gente só sabe que é porque a gente estava lá vendo todo dia. Uhum. 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 Pois é, aquela caída da pálpebra, que é uma cirurgia que faz, mas imagino que ele fez ali, né? A gente vê, a pálpebra dele mudou completamente. Pois é, imagino que retirar a pálpebra não vai fazer muita diferença, né? Porque melhora a medida. Mas o envelhecimento em que você, na verdade, vai com aquela pálpebra caída, que vai piorando, deve ser muito pior do que o procedimento estético. É verdade. Sim. Minha mãe, que nem é asiática, não é apesar do nome, tá? ela teve que fazer porque não conseguia mais enxergar.
Gente, o trabalho é muito bom. Desculpa se não ter algumas observações um pouco mais contundentes, tá? Mas eu gostei bastante. Tem algumas coisinhas no texto só. E em termos, assim, de resultado, que eu acho que tem muito resultado. E precisaria, talvez, da mesma quantidade de conclusões. Tá? Cada tabela dessas ali, eu digo, olha, só olhando essa tabela aqui, a gente pode puxar tantas consequências que dá para trabalhar nisso durante uns 20 anos, mas eu imagino que vocês também devem encher o saco e querer fazer outra coisa, né? É normal isso, acontece. Bom, parabéns às meninas, parabéns ao Flávio. De novo, obrigada pelo convite. Bom, agradeço a professora Carla. Eu vou pedir só a gentileza dessa troca com a Roberta, porque nós estamos com fio curto. Você consegue chegar com... não, pode ficar onde a Carla estava, se você não quiser... Porque ele está filmando ainda. Não, mas ela continua no enquadramento, ela não fugiu, não. Eu estou dando preferência para a banca, tá? As meninas vocês estão meio escondidinhas. Tá bom? Não, esse troço é maluco aí, isso aí não é bom. Ele é perigoso, isso, tá bom. Bom, professora Roberta, Professora Roberta, agradeço a oportunidade. Pode ficar, está confortável assim? Sim. Tá, beleza, tá? Fica à vontade, agradeço novamente. E, menina? Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar dessa banca. É sempre bom participar também de trabalhos assim diferentes que eu não estou habituada, né? Não é a minha área de aplicação. Eu trabalho mais com imagens médicas. Eu achei bem interessante o trabalho, então eu agradeço muito pelo convite. É uma honra participar. Achei que o tema que vocês, né, definiram juntamente com o orientador é muito interessante, atual e importante. Então, isso é muito bom. Em relação à apresentação, achei que vocês mostraram muito domínio em tudo. Vocês dividiram todos os tópicos entre as duas, né? Não ficou só uma falando, né? Fez a divisão bem aí durante a apresentação, mostrou bastante domínio, mostrou todo o trabalho. Isso também é bem legal, que deu para acompanhar, né? Tudo que vocês fizeram e tirar até algumas dúvidas. Nos slides, eu achei que vocês capricharam bastante, colocaram bastante ilustrações, texto ali para explicar. O único probleminha que eu encontrei é que alguns slides ficaram um pouco carregados de texto, então vocês poderiam ter separado, divisão, por exemplo, na parte de revisão de literatura, nas conclusões ali, tentar não colocar muito texto, mais itens, né, para não ficar muito complicado para a gente acompanhar, né, eu não sabia se eu lia ou se eu prestava atenção no que vocês estavam falando, mas só um feedback aí para vocês, para as próximas apresentações. O que mais? E uma coisa da apresentação que eu notei, que vocês juntaram, né, os resultados em uma tabela só, que é uma coisa que eu achei complicado no texto, de analisar os resultados. Eu tive que ficar ali olhando em várias tabelas para entender ali os resultados. Então, achei assim, mostrando em uma tabela só. Algumas figuras também eu achei que vocês dividiram, né? Tava ali, o intuito era apresentar alguma coisa, a mesma apresentação ali, vocês separaram as figuras, talvez juntar elas e colocar A e B. Em algumas vocês fizeram isso, em outras não. Ficaria mais fácil de acompanhar na leitura do texto, sabe? Mas muito boa apresentação, parabéns. Em relação ao texto, eu achei que ficou muito bom. Dificilmente eu peguei um trabalho nessas condições que vocês entregaram, dos que eu participei de banca, tá? A qualidade está excelente. O texto, tá muito fácil de ler, eu entendi tudo. A escrita está muito boa, poucos erros, dificilmente isso acontece em TCC, que a gente tem que fazer muitas revisões. E no caso de vocês foram pouquíssimas revisões, não tive trabalho de ficar corrigindo, mas alguns aqui que eu encontrei, eu coloquei aqui no PDF, que depois eu vou disponibilizar para vocês, e também nada que eu coloquei aqui é algo obrigatório, que vocês vão conversar depois com o orientador e ver o que é interessante para vocês entregarem na versão final, tá?
Eu vou falar o programa que eu usei aqui, mas eu acho que ele é bem intuitivo aqui de mostrar alguns pontos que eu fiquei com dúvida, eu deixei a mensagem, algumas coisas que eu risco, que eu sugiro remover do texto, ou que eu deixo uma sugestão de substituição, coisas do gênero, tá? Mas, no geral, aqui, eu acho que, não sei se é possível vocês fazerem isso, por exemplo, a questão das siglas. Eu achei que tem algumas que não foram colocadas na lista e o link, sabe? Porque às vezes, como tem muitas siglas, às vezes a gente esquece, então facilita colocar lá o link para a gente acessar a definição, né? Algumas coisas, erros de digitação, né? Que tem texto, vocês colocaram muito texto, né? Geralmente isso aqui é um texto de dissertação de mestrado, né? É porque vocês mostraram que vocês fizeram muitas coisas, bastante experimento, mostraram o domínio, porque vocês colocaram todo o conteúdo, o conceito do que vocês utilizaram, vocês capricharam ali em tentar explicar tudo que vocês utilizaram, na fundamentação teórica, falando de todos os trabalhos, percebi que vocês pesquisaram bastante, né? Mostrando aí domínio no tema e tal. Então, foi um texto, assim, bem interessante, até para aprender a área, a aplicação aqui de vocês, os métodos de aplicação aqui de reconhecimento de face, que eu não tinha muito conhecimento, tá? Então, é até legal pegar esses textos, assim, para ler. Vou falar aqui alguns comentários gerais, algumas dúvidas que eu tenho em relação ao texto e tal, tá? E algumas sugestões. Por exemplo, no resumo, achei que ficou legal, vocês abordaram, né, aqui a proposta, os resultados. Só achei que ficou faltando, vocês colocaram um pouquinho do resumo, da contextualização do problema, como vocês fizeram na introdução, né? Porque o resumo é para mostrar, né, todo o trabalho. Então, fazer talvez ali no início uma contextualização do problema de reconhecimento facial, para quem não está pegando ali o texto agora, né, entender o problema geral, tá? Deixa eu ver aqui, vou pegando aqui os comentários que eu deixei. Na parte de introdução, uma coisa também importante que eu acho que ficou faltando aqui é que vocês fizeram mais a contextualização do problema, né, de reconhecimento facial, mas eu acho que na introdução é interessante também ter a introdução da parte de algoritmos, do que vocês aplicaram, da parte técnica, né, dos algoritmos de reconhecimento facial, de aprendizado profundo, fazer uma introdução a isso, e não só a introdução ao problema de aplicação, tá? Espera aí que com uma mão só aqui é um pouco de... Deixa eu ver aqui, essa aqui... Tá, na parte de introdução ainda, na parte de justificativa, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu não encontrei, não sei se eu perdi, né? Vocês me falam se vocês colocaram em algum lugar, como era muito texto, não sei se vocês falaram um pouco, por exemplo, nesse último parágrafo da justificativa, vocês colocaram aqui como exemplo 2 trabalhos, né? Deixa eu ver aqui o trabalho de quem. É o ar-condicionado? Vocês falaram aqui, ó, os trabalhos publicados sobre esses tópicos divergiram. Então, vocês fizeram uma discussão aqui, né, considerando 2 trabalhos, um falando que apontam para uma resposta deteriorada ao reconhecimento facial frente às cirurgias práticas, e o outro, segundo o autor, sugeriu que algoritmos de aprendizagem profunda são mais robustos para as tais modificações. Sendo assim, aí vocês falam o que vocês pretendem fazer no trabalho. Mas, assim, não ficou claro para mim qual que é a diferença do trabalho de vocês com o que foi feito na literatura. Não sei se aqui seria o ponto de falar, ou lá, eu não encontrei isso lá na revisão de literatura, sabe?
um parágrafo explicando, mostrando exatamente o que vocês estão propondo diferente do que foi proposto na literatura. Eu não sei se a gente tem Não, explicando exatamente isso não. Realmente a gente só tem os nossos objetivos, né, específicos e explicamos melhor esses dois trabalhos. Mas as principais diferenças são os algoritmos específicos que são abordados nos dois trabalhos. O primeiro ele é um pouco mais antigo, ele é de 2010, se eu não me engano. Então ele vai abordar alguns algoritmos, na verdade nenhum dos nossos, os nossos são a partir de 2014, então eles não são estudados nesse trabalho e eles não são também de aprendizagem profunda. Já o segundo, ele é de 2020 e é dos autores da base HDA. Eles concluíram especificamente que algoritmos de aprendizagem profunda são mais robustos aos procedimentos estéticos. Mas também não são os mesmos algoritmos. Talvez isso dê para a gente destacar melhor. Não são, a gente estuda 9, né? 9 modelos de reconhecimento. Eles estudam alguns outros que usam também aprendizagem profunda. Então, seria bom deixar mais claro, né, a contribuição de vocês aqui. E eles usaram para intervenções estéticas esse segundo, para a idade não, né? Não, como a Alice disse, é HDA, né? São fotos bem antes e depois de cirurgias mesmo. Não pega envelhecimento. Também já seria uma coisa diferente do que vocês Isso. fizeram. Ótimo. Tá. Na questão da base de dados, das bases que vocês utilizaram, aqui deixa eu ver, na seção 4.2 que vocês explicam, né? Eu vi que lá na fundamentação teórica vocês falam sobre a geral, que todos utilizam, né? Agora eu não vou lembrar os nomes das bases. Acho que é LFW. FLW. Aí aqui vocês falam um pouco mais da estrutura, da quantidade de imagens lá e tal, né? Aqui tem a HDA, a que vocês estão propondo, e esqueci o nome. FGNet. Tá. Lá nos experimentos, eu notei que vocês colocaram a quantidade de imagens que vocês usaram, mas aqui eu senti falta de saber um pouquinho mais. Pronto, a gente pode ir na referência e ver, né? Senti falta de saber um pouquinho mais sobre as dados. Eu não sei se tem, eu não lembro se está exatamente em todos os casos aqui a quantidade de imagens, um pouquinho mais de detalhes. A gente só fez para nossa, a gente não colocou as outras, eu acho. Talvez não precisa tão especificar tanto, mas a gente colocar um geral. Explica um pouco na hora dos resultados, assim, que a gente usou, na metodologia também, usamos tantas pares de base, tanto pares positivos na base LFW, tantos pares em cada base, mas não falamos sobre o total, realmente não abordamos isso. Só na FGNet a gente fala da distribuição de fotos por sujeito. Mas a gente pode incluir, sim, talvez fique mais claro para entender melhor a base, né? Até eu achei interessante que vocês falaram das limitações, né? Tem várias limitações que vocês encontraram, analisaram, discutiram aqui, fica bem interessante, né? Isso também faz parte, né, da base, pode ter certas limitações, né? Como vocês citaram, algumas limitações. Uma coisa que a Carla falou e que eu fiquei em dúvida na questão dos modelos que vocês usaram, né? Que aí depois eu entendi que vocês só fizeram os testes em cima do modelo já pronto, né? Não sei se ficou claro isso aqui. Eu fiquei confusa em relação a isso. Talvez seria melhor especificar isso aqui. Isso. Então você... eu passei. Eu não sei, eu passei. Eu acho que a gente fala isso. E aí uma dúvida para cá, vocês pegaram lá já na biblioteca treinada. Exato. E não tem especificação de como foi feito isso. Assim.
Ok, a gente realmente só fala que o nosso objetivo é analisar os 9 modelos implementados pelo OpenFace, que é esse framework do Python, mas realmente talvez a gente possa explicitamente falar que eles já são pré-treinados, e é fácil a utilização, assim, é mais compare essas duas imagens, ele já te fornece a distância, entende? É bem direta a aplicação, ele já vem pré-treinado e você escolhe qual modelo utilizar. O pessoal reclamou aqui da plateia que está assistindo aqui que não me ouvem. Não é que o que acontece. O OpenFace ele já implementa a versão que os autores iniciais fizeram. Então é da versão original. É versão original. Tanto que por isso que elas limitaram na HDA e na LFW, que é a base que a maioria dos modelos usaram para treinar. É o paper original mesmo, assim, sem mexer, para justamente conseguir pegar. Né? Que se a gente treinasse, aí ele começaria a responder, né, a gente. A gente não queria isso. A gente queria justamente avaliar essa quebra de desempenho. Aí uma dúvida, pode colocar os slides lá das etapas de reconhecimento facial? Eu também fiquei em dúvida. Vocês seguiram, então vocês focaram no reconhecimento, né? Mas vocês fizeram detecção também. Mas vocês seguiram essas sequências de etapas, todas elas? Fizeram alinhamento, representação ou só detecção? Então, como a Alice comentou, o framework já implementa tudo isso, né? A parte de detecção, você só especifica para ele qual o modelo de detecção que você quer usar, ele já faz toda a parte de alinhamento e de representação. E a gente só analisa aí o resultado final, que seria a distância entre duas imagens que a gente está dando para ele. Entendi. Assim, ele vai fazer o alinhamento, vai fazer a representação e a classificação. A gente não tem acesso, eu acho, não usamos pelo menos a representação, o alinhamento, mas a gente pode definir o modelo de detecção, tanto que a gente faz aquele teste inicial para saber qual dos modelos utilizar, e a classificação final ele retorna a distância entre as duas imagens. É basicamente isso que o framework faz. Eu entendi, certo. Tá, nessa parte aqui da metodologia que vocês apresentam as avaliações, né? Vocês colocam aqui vários experimentos que vocês vão fazer. Não sei se ficou muito complexo para entender, né? No geral, ali nos slides vocês colocaram ali um resuminho, foi bem mais fácil, né? De ver no total, porque aqui como tem explicando, vocês explicaram, isso foi um ponto positivo, vocês explicaram com bastante detalhes tudo o que vocês fizeram, deixaram todas as informações. Mas como aí tem muitas informações, talvez fazer uma ilustração ali, igual vocês fizeram com uma figura mostrando todas as etapas da metodologia, talvez fazer uma figura ali para representar um geral, para qual base, qual vocês dão um nome de teste, né? Método 1. Então, para cada método, colocar ali qual base que vocês estão considerando, né? Fazer um geral, assim, um resumo de tudo. Para ficar mais fácil de entender, para acompanhar. Aí, na parte de resultados, vocês comentam aqui na página 76, na parte de detecção, né? E algumas fotos em que o rosto não foi detectado. E vocês removeram essas fotos dos próximos testes. Isso. Tá. Não tem um resultado ilustrativo da detecção que vocês poderiam colocar aqui ou falar quais imagens que aconteceu? Acho que eu não encontrei isso, né? Aqui vocês não falaram quais foram essas. Quantas foram? 7, né? São... duas na nossa base e 5 na base da FGNet. Mas a gente tem, sim, essa representação. Quando ele não consegue detectar, ele fica com a imagem borrada, aleatória, alguma coisa na imagem que ele achou que era mais próximo, talvez, de um rosto, alguma coisa assim. Talvez mostrar um resultado bom
não é o foco de você, que não é o foco do trabalho, mas mostrar ali uma detecção boa e a detecção ruim e deixar especificado quais imagens que vocês não estão utilizando, né? Interessante, ok. Que é importante para reproduzir depois os resultados, né, e tal. Uma dúvida que eu fiquei na tabela 5.9 e a tabela 5.10. Espera aí, deixa eu achar aqui. Vocês falam que esses resultados aí é desse autor, né? De 2007. A acurácia. A partir da base LFW. Né? E esse de baixo não, porque pelo título teria os mesmos resultados do artigo da publicação, ou vocês fizeram a aplicação aí? Os resultados de cima são realmente resultados publicados de acurácia nessa base dos modelos que a gente está analisando. Já o de baixo a gente fez a seleção, né, de pares positivos para calcular a sensibilidade especificamente, que a gente não tinha essa informação nessa base. Eles não publicaram a sensibilidade, não. A sensibilidade. Vocês usaram a mesma base que eles utilizaram. E eles não removeram imagens, nada. Foi exatamente as mesmas imagens. Bom, geralmente, eu expliquei brevemente a questão do CAFOLD. Eles publicam a acurácia realizando 10 vezes um treinamento, usam 90% da base como treinamento, 10% para o cálculo de acurácia. E eles fazem isso 10 vezes, e aí a acurácia geralmente é o melhor resultado, ou dos 3, dos 3 melhores, algo assim. Mas o nosso caso, a gente baixou a base inteira, selecionou pares positivos de cada sujeito da base, pelo menos foi um par positivo de cada sujeito da base, e fizemos o cálculo da sensibilidade. Assim, vemos quantos % desses pares foram corretamente verificados como da mesma pessoa. Então, não foi o mesmo procedimento? Não, porque a gente não faz o treinamento. Então, como eles costumam usar 90% da base como treinamento, não foi exatamente o mesmo processo que eles fazem, não. Isso está explicado aqui no texto? Não, talvez não. Não a parte de como é feita a acurácia. Porque a gente só falou qual é o valor publicado, mas não como eles fazem, né? O cálculo da acessibilidade a gente explica assim. Eu acho que é só isso que eu coloquei aqui de dúvidas que eu estava. Então é isso. Vou terminar por aqui e aí depois eu envio para vocês o PDF certinho, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora. E uma dúvida, vocês pretendem continuar com esse tópico aqui, com essa área? O que vocês estão pretendendo fazer futuramente? Só curiosidade. Acho que a gente nunca conversou sobre esse trabalho em específico, se a gente pretende continuar com ele, não. É muito interessante. Um trabalho que eu achei também, um tema que eu gosto bastante, achei bem interessante. Mas não conversamos sobre isso. Tem que realizar. Assim, acho que as duas têm intenção de continuar um pouco mais na área acadêmica. Ambas queremos fazer mestrado. A Fernanda acho que já está um pouco mais certa de continuar com a inteligência artificial e tudo. Eu não estou ainda muito certa da área, não, mas eu gostei muito de trabalhar na área, foi muito interessante. A pesquisa foi realmente muito bom. Vocês acham que vocês cresceram muito nesse processo de pesquisa e tal? Eu não conhecia quase nada assim, de inteligência artificial, muito menos reconhecimento facial. Tive um contato muito pouco antes do TCC, então tudo que eu sei foi desse trabalho, e para mim foi um crescimento muito grande. Eu também só tinha visto mais de parte de IA, mas nada relacionado a reconhecimento facial em específico. Também achei muito interessante rodar um monte de testes, tentar analisar realmente o resultado. Foi um negócio que eu acho que eu nunca tinha tido um contato direto, assim. A gente tem os resultados, agora analisa, tira conclusões aqui. Então, foi muito legal.
Eu acho que, inclusive, a parte mais difícil foi propor coisas. Eu acho que chegar, tá, como é que a gente vai analisar? Como selecionar as fotos? Quantas fotos? Qual base comparar com qual? Ou, e será que aqui tá tendo um envelhecimento? Tá impactando? Acho que essa proposição, para mim, acho que foi a parte mais difícil. E foi muito interessante ter essa... Não só vir algum enunciado proposto, assim, já para você fazer alguma coisa, sabe? Você propor, acho que foi muito diferente, assim. Parabéns, meninas. Muito obrigada. Obrigada a você. Professora Roberta, agradeço as palavras. Agora a gente vai abrir para a terceira etapa. Não é para fazer elogio, é para fazer pergunta do trabalho das meninas. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Tem? Então, a gente vem cá. Infelizmente, está transmitindo. Seu rosto não vai aparecer, não. Eu fiquei um pouquinho curioso para saber se alguma dessas redes conseguiu reconhecer o Michael Jackson em diferentes etapas da vida dele. Eu não vou saber responder com certeza a porcentagem, alguma coisa assim, mas a gente tem alguns modelos que responderam muito melhor a maioria dos sujeitos, e tem sujeitos que eu acho que às vezes até um pouco mais difícil que o Michael Jackson, então eu diria que tiveram bons resultados. Por exemplo, acho que a VGG Face e o Arc Face, não é? Tiveram comportamentos muito bons e, no geral, eles conseguem reconhecer gente que eu possivelmente não reconheceria. Pois é, mas você acha que talvez isso se deva ao fato de que no treinamento dessas redes, a maioria das pessoas incluiria provavelmente o caso do Michael Jackson? Talvez, é uma possibilidade. Assim, não sei dizer se o Michael Jackson especificamente, eu sei que muita gente mostra, por exemplo, a Jennifer Aniston, acho que é, a loira. A do Friends. Isso, ela de modo geral sempre é considerada, entende? Quando alguém mostra algum exemplo, mostra a foto dela. E ela tá na nossa base, por exemplo. E ela foi bem reconhecida, de modo geral. Entendi. E você acha que num treinamento de uma rede, o Michael Jackson é um caso interessante se colocar ou não? Porque se você coloca o Michael Jackson e convence a rede que essas duas pessoas são a mesma, acaba abrindo margem para a rede talvez falar, então qualquer um pode ser qualquer um, né? Então, assim, resposta minha, né? Eu acho que depende do seu propósito com a rede. Se seu propósito com a rede é que ela seja robusta a essas modificações faciais, né, aos procedimentos estéticos, então sim, é interessante que ela aprenda com casos que ocorre e tudo, mas de modo geral é importante que seja representativo da população que você quer reconhecer. Se a maioria da população não tem procedimentos estéticos, é interessante que você treine com a maioria dos dados não tendo. Entendi, muito obrigado. Mais um. Tem outro falou a pergunta aí, por favor? Tem algumas pessoas ali que se eu ver se antes e depois, ainda mais. É que, igual você falou, o Michael Jackson a gente conhece, a gente sabe a evolução dele ao longo da vida. Agora tem gente famosa que eu não sabia quem é, não faço ideia, e aí fotos antes, no comecinho da fama até o final, eu faço ideia de quem é essa pessoa. Eu tenho alguns muito difíceis. A minha pergunta é bem simples, também vai alinhado com esses tópicos que a gente está trazendo aqui. Esses dias eu fui fazer um reconhecimento de CAPTCHA, por conta dessa questão de inteligência artificial, passei de fazer uns 20 e tantos, assim, e algumas eu não estava conseguindo nem reconhecer. E vocês que fizeram um trabalho na área, estão estudando inteligência artificial e reconhecimento de imagem, como é que vocês veem o futuro do reconhecimento de imagem associado à segurança? Pode chegar um momento dele de se eliminar o reconhecimento de imagem porque, por exemplo, máquinas estão reconhecendo o rosto que a gente não reconhece. Entendeu? Como você acabou de falar, o modelo, às vezes, ele faz um reconhecimento de um indivíduo que vocês falaram que, pessoalmente, que o humano não consegue. Entendeu? Vocês veem o ponto que eu estou trazendo aqui é se vocês veem o futuro do reconhecimento de imagem saindo da parte para a segurança, para a área de segurança.
O ponto é mais sobre a fragilidade, exatamente. Não conseguimos ouvir o professor. Estamos em 99,9. Hoje eu falo para você, nós temos poder. Eu falo que as meninas não mergulharam tanto nisso, eu 20 anos mexendo com isso. Hoje nós temos poder que a gente acha qualquer pessoa. Em algum momento da sua história, da sua vida divina na Terra, você passou em frente a alguma câmera. A gente acha. E lógico, né, se a gente quebrar algumas barreiras, a Carla lembra da época do projeto do F2 Decisa, o que a gente conseguia fazer? Sabia que você estava correndo, por exemplo. Um monte de coisa. Só que a gente tem um limite. Esse limite é meio estranho. A gente não sabe onde esse limite está. A gente entende algumas coisas desse limite. Tem uma lei torta, que é a LGPD, que é a GPD, né, a versão tupiniquim da Global Data. Oi? Como diria o Diego Aranha, nosso colega, ele falava assim, apesar da LGPD, a gente tem alguns limites ali meio obscuros que a gente consegue transpor. Outros não. Tem limite. E hoje vocês estão curtindo muito a hype da IA. Estão na hype. Nós estamos fazendo isso há 40 anos. Cara. Vocês estão vendo hoje, a gente já faz isso há 40 anos. Só que a gente olha assim, o GPT-4, nós estamos fazendo isso desde 2013. Que agora a galera chegou na hype. Mais alguma pergunta, povo? Não? Tem pergunta no fórum? Mas eu não quero... Falei que eu não ia deixar o povo falar. Gente, pelo amor de Deus, perguntando, tem que deliberar ainda. 4h20. Vamos ver aqui. Eu vou abrir o... Quem levantou a mão aqui do nosso ao vivo? É para fazer pergunta, não é para fazer elogio, não. Tenta falar aí, ver se o áudio sai aqui. Oi, tá ouvindo aí? Estamos ouvindo. Que maravilha, hein? Então, lá vai a pergunta. E a pergunta é difícil, porque se não estudou direito, vai ter castigo, hein? Por que vocês observaram que com o F-Face ele se comporta melhor com os procedimentos estéticos? Que a pessoa rejuvenesce? Por que acontece isso? Obrigado, parabéns. Obrigada. Então, a gente não analisou especificamente o porquê que cada modelo se comporta melhor com, melhor sem, porque a gente utilizou o framework já, né, com os modelos implementados, já treinados e tudo. E aí depende muito de como é feita a arquitetura do modelo de reconhecimento, né? Alguns utilizam, por exemplo, uma representação 3D da face, e pode ser que alguns procedimentos que variam na profundidade talvez afetem mais esses modelos. Outros, não sei, utilizam mais distância do olho, outros menos. Então, eu diria que está mais pela forma como foi estabelecida a rede, né? Quais camadas convolucionais foram utilizadas, quais são as features extraídas, mas não sei dizer ao certo porque o S-Face, especificamente no método 2, se comportou melhor com procedimentos estéticos. Não sei te responder essa parte. Sim. É verdade. Não consigo ouvir o professor, viu?
Ele só comentou que a gente publicou, né, um artigo para uma conferência, um congresso de maior congresso de forense, ciências forenses do país. Aí a gente vai apresentar já a nossa base e alguns resultados intermediários que a gente teve no TCC. Agora nós vamos partir para outra etapa, que vocês vão ficar sentadinhos aqui, vai estar gravando, mostrando tudo aqui. A banca vai se reunir em segredo de justiça. Nós vamos para a sala do lado ali? Deu ruim aí. É lá na TV que está esquisito. E voltamos já para a deliberação. Antigamente o pessoal mandava todo mundo sair para treino conversar. Tá gravando tudo. Cuidado com o que vai falar aí. Depois vai ficar para a posteridade. Ele foi quem mais trouxe correção. Usou software, né, Alice? Software de inteligência biológica. Parabéns, viu? Realmente é um trabalho. Você vê que a professora até falou aí, parece até um mestrado, né? Parece. Chega mais para frente que não dá para ver vocês não aqui, viu? Caso tá tirando foto. Né? Você tem mais alguma dúvida? A ideia é que ajude mais que atrapalhe, né? Ajude, eu acho que é a mesma pessoa, eu gostaria de falar, e é uma época de ajudar, sim, as características tem muita, tem tal probabilidade de ser a mesma pessoa. Acho que é mais para ajudar do que para atrapalhar, mas pode sim, pode dar um falso negativo. E tem aquela questão também quando eu tô. É mais porque eles comparam algumas fotos mais um temporal menor. Acho ali, não sei se vocês viram. Bem no comecinho da vida e depois muitos plásticos. Aquilo ali eu acho que provavelmente nem o modelo conhecido. Né? Reconhecido. Essa aqui é uma das que não. Ela fala, ela não fiz nada. É minha descendência holandesa. É verdade, ela não admite, não. Isso não pode manter, né, as imagens. Às vezes a gente não consegue, a gente tem hoje. E pegar esse... A gente não vai fornecer base com fotos já baixadas, sabe? 2 FPW. É Clinical Medical Facial A ideia é que seja procedimentos estéticos que podem ser realizados em clínica, né? Também cirurgias plásticas. E da Wild é só que não é em ambiente controlado, não é que nem a foto antes e depois de cirurgia, então pode ser em qualquer lugar, qualquer maquiagem.
dele foi verão. Vai ser na Alemanha. Você tá ouvindo? Aparentemente está. Seu microfone está mutado. Não tava, mas eu pensei ter ouvido a Alemanha, aí eu falei, ela deve estar falando de mim. E aí é isso. Comendo chucrutes. Comendo chucrutes. Eu ainda tô na Bélgica, que é só batata frita que a gente come. E cerveja. Todo santo dia a gente toma cerveja. Putz, deve estar muito difícil aí, então. Não, a vida é dura, pô. Tô te falando, mano. Eu olho aqui pra janela, já são 9h30, ainda tá de dia, pô. É difícil demais. Eu não sei se vocês escutam a gente, só comentando que eu acho que ainda está sendo gravado. É isso. Conversa. Ainda está sendo gravado. Sim, ainda está sendo gravado. Isso poderá ser utilizado a seu favor ou não. Quanto tempo mesmo vocês dedicaram para esse trabalho? Porque eu lembro que já há alguns meses, né? E você trabalhando. Muitos meses, né? São 2 semestres. Então não chegou a dar um ano, mas, sei lá, uns 10 meses por aí. Mas quantas horas de dedicação por semana? Que é isso que importa. Muita coisa. Nossa, não parava, Variou né? bastante, mas foi muito tempo.
Bom, meninas, a banca se reuniu, ela ela deliberou sobre o trabalho de vocês e, infelizmente, ela segura a risada. Agora é a hora do trote. Aquela não gosta que eu faço isso, que eu faço a maior cara bonitinha. Vocês estão aprovados com SS, amores. Agora, bom, agradecer a plateia pela presença, as professoras agradecer a presença. Últimas palavras, por gentileza. Parabéns, meninas. Eu dou um abraço, tá? Como representantes femininas da computação, vocês são top, viu? Parabéns. Bom, com isso a gente encerra. Agradeço a presença de todos. Tá. Obrigado. Depois eu mando a ata para vocês assinarem. Eu tenho que preencher 60 mil páginas lá. Tá bom? E o pessoal que assistiu aqui, obrigado. Até a próxima. Tchau para vocês.